Bom dia, pessoal, muito bom dia a todo mundo. Hoje, 18 de setembro de 2020, esse ano que insiste em nos desafiar. Bom dia, Zizi, bom dia, Célia, bom dia, Maria, Cirlei, Valquíria. Bom dia, galera, bom dia, Francesca, Valquíria também, Multiberg, só alegria. Léo, Floriano, bem-vindo também, Rabi chegando, maravilha, galera. Estamos aí continuando nossa Jornada Leg, nossa quarta temporada, nosso episódio número 10, olha só, hein? Já são aí 50, 66, 76 episódios, hein? Cara, é muita coisa, 76 episódios, isso é muito legal. Baita iniciativa, bem bacana, galera participando, galera do DX1 tá aí também. DX1? O que é o DX1? Ah, você vai saber. Ó, já tem uma galera pré-inscrita para o DX2, hein? A diretora industrial da Cacau Show vai participar. Galera de peso, turma. Pensando o quê? Cláudia é uma pessoa espetacular, viu? Vamos lá, galera, vamos começar mais um dia, porque a causa determina o efeito, hein? Se a gente começa o dia bem, a chance de mantê-lo bem é bem maior. Vamos lá. Vamos nessa, hein? Nossa Jornada Leg, temporada 4, nossa quarta temporada, episódio número 10, vamos falar sobre generosidade. E você vai ficar surpreso com essa palavra. Vamos nessa. Vamos começar então nossa conversa aí agora. 30 minutos de conversa, reflexões, novas constatações. E como você sabe, a gente está trabalhando assim as virtudes, né? Essa temporada. Bom dia, Cristina, bem-vinda. A gente está trabalhando nessa temporada, inspirado aí inicialmente pelas virtudes da Ordem dos Templários, né? Uma ordem militar da cavalaria, que acompanhava aí os peregrinos que faziam ali o caminho para Jerusalém, principalmente entre Jafá e Cesareia, que era tido como um lugar perigoso. E aí a Ordem dos Templários traz consigo aí 7 grandes virtudes, que a gente já falou nos 7 primeiros episódios dessa temporada. Mas como a gente vai ter 18 episódios, eu coloquei outras virtudes que vêm da filosofia, que vêm do cristianismo, que vêm das virtudes cardinais, que se misturam também com as virtudes dos templários. Enfim, a gente vai falar aí de 18 virtudes e claro que tem muito mais do que isso. Vamos nos concentrar nessas 18 pelo número de dias úteis que a gente tem do dia 7 de setembro até o dia 30, né? E hoje nos coube falar sobre generosidade. Você tem ideia de qual é o radical que dá origem à palavra generosidade? E como é que esse radical se desdobra até dar o sentido de ser generoso, né? Daquele que compartilha a bondade? Quem arrisca aí? Quem arrisca aí de onde vem a palavra generosidade? Não vale consultar, hein? Tem que ir na intuição. A palavra generosidade, o generoso, a pessoa generosa, ela nasce do conceito daquele que teve um bom nascimento, né? De uma família nobre. E a palavra generoso nasce do prefixo ali, do verbete gens, que significa gerar e fazer nascer. Então veja, o ser generoso é aquele que reproduz o bem, é aquele que compartilha a bondade, né? E reproduz o bem porque ele tem não é que ele tem o gen, porque a palavra traz dentro dela a palavra gene ou gens, que significa exatamente você reproduzir aquela condição positiva, por assim dizer, e com isso você reparte isso com largueza para as pessoas ao seu redor. Então ser generoso é reproduzir o bem que há em você, entende? Independentemente de esperar algo em troca, porque você está fazendo algo com aquilo que você tem. Então não tem troca, não tem barganha. Você faz o bem porque o bem está em você. Então você
igual você reproduz porque o gene está em você, né? Você, como homem e mulher, né? Você, como homem que tem lá o seu espermatozoide, a mulher que tem o óvulo, você reproduz e você não cobra nada em troca disso, né? Então a ideia, pessoal, é conversar sobre isso, doar o bem, porque você o tem, você não está doando aquilo que você não tem, né? Então a palavra generosidade tem aí uma conexão com o nascimento, com reprodução, com fazer nascer o bem, né, de onde tem a origem desse bem, né? Quando uma criança nasce, ela nasce de onde tem a sua origem. Qual é a origem? O espermatozoide de um lado e o óvulo do outro, né? Então ser generoso é aquilo que vem da nascente, que vem da origem, ou seja, que vem da sua essência. E às vezes encontrar a sua essência é um trabalho a ser feito. Entende? Por quê? Porque na nossa primeira educação, na nossa primeira experiência de aprendizado, é bem curioso isso, na maioria de nós acabou tendo uma ideia, né, na primeira educação, sobre o mundo como as pessoas que nos ensinaram o veem, e nós somos avaliados dentro desse ambiente para sermos perfeitos, ou seja, não errar. Então a primeira infância, ou a primeira educação, aquela que a gente aprende com as pessoas ao redor, pais, professores, eles dão a visão de mundo deles, né? E depois, adulto, você vai construir sua própria visão de mundo. E aí você já está infectado pela visão de mundo anterior. E não tem como escapar disso, né? Não é uma coisa pela qual se lamentar, mas é uma coisa para a qual se atentar, né? É uma coisa para a qual se atentar, porque se você não se livrar dessa interpretação do mundo dado pelas pessoas que te ensinaram, você ficará preso nessa forma de pensar. O César está falando que o verdadeiro generoso está 100% pleno. É uma percepção. O Mutzberg está dizendo: quando faço bem a alguém, não espero receber o bem em troca, pois quando faço o bem ao próximo, faço o bem a mim mesmo. É uma percepção também. E aí o Gabriel conclui aqui o que eu vinha comentando, que as pessoas vão vivendo suas vidas conforme seus aprendizados. E aí ontem eu estava fazendo um trabalho lá na Cacau Show, né, com o time gerencial e diretoria da área industrial, e comentei com eles assim: qual é o que distingue, né, qual é a característica principal dos super-heróis? Os super-heróis têm superpoderes, né? E nós, como humanos, temos um superpoder. O nosso grande superpoder é aprender. Ou seja, ser capaz de viver uma situação, refletir sobre aquela situação, transformar aquela experiência em algo positivo e mudar o patamar, né? E isso a partir de uma experiência, você construir uma nova percepção. Isso é dar vida a uma nova vida a partir de um elemento que você tem. Isso é um ato de generosidade com você mesmo. Então essa é uma grande questão que eu queria trazer para nós aqui. Eu entendo o que o César fala, entendo o que o Mutzberg fala, e quero colocar um tempero nesse molho, que é o seguinte: quanto e como você é generoso com você mesmo. Entende? Eu conheço pessoas que falam assim: eu sou muito ansioso, eu me cobro muito, eu sou muito rigoroso comigo mesmo, né? Diante dessas afirmações todas, como é que essa pessoa vai ser generosa com ela mesma sem ser complacente, né? Nós vamos falar de uma virtude no dia 25, que é a compaixão. Portanto, como ser compassivo, que está ali conectado com a generosidade, como ser compassivo sem ser complacente? Entende? E como fazer o bem para alguém se eu não consigo fazer o bem para mim? Né? Como amar o próximo como a mim mesmo, se o amor que eu dou para mim é uma miséria? Entende isso, turma? Então eu queria colocar nessa nossa discussão, nessa nossa conversa, essa pergunta: você é generoso com você mesmo? E se é, como você faz isso?
Porque, veja, ser generoso consigo mesmo requer um certo grau de autoconhecimento. Requer um certo grau de quanto eu me conheço para saber minhas mazelas, para saber minhas virtudes, para saber quando eu uso minhas virtudes, quando eu uso minhas mazelas, para saber quem predomina em mim, se o bem ou o mal, a consciência ou o ego. Essa auto-observação que eu falo aqui com muita frequência, né, é um ato de generosidade. Você observar a si mesmo é um ato de você querer aprender sobre você mesmo. E tem pessoas que têm medo de aprender sobre si mesmas porque não querem olhar para o espelho e ver o que de fato tem ali. E aí, desculpa, fica difícil querer acreditar que uma pessoa assim vai ser generosa com o outro. Ou seja, dar o bem sem esperar nada em troca. Na verdade, talvez ela vai colocar a máscara da generosidade para fazer o bem e esperar alguma coisa em troca, um elogio, uma aceitação, uma redenção, alguma coisa que o valha. Entende isso? Então veja, quando você... Eu quero aqui falar uma coisa que para mim é muito poderosa, né? É muito forte isso, que é o seguinte: como ser generoso consigo mesmo? Como você pode reproduzir o bem a você mesmo? O César está comentando aqui: na minha visão, a vida é simples e o amor é a maior força do mundo. A partir desses dois pontos, você, César, se permite ser feliz e quer ver o mundo feliz. Tá, bacana, né? É uma forma de ver o mundo. A vida é simples e o amor é a maior força do mundo. Então, com base nessa simplicidade, nesse sentimento que você chama de amor, você se permite ser feliz e quer ver o mundo feliz. Mas será que o mundo quer ser feliz? Será que essa é uma prerrogativa do mundo? Ou essa é uma prerrogativa do indivíduo? Né? Será que empresas geram riqueza? Ou são indivíduos que geram riqueza? Será que essa transformação é uma transformação mundial ou uma transformação individual? Até comentei, acho que na segunda ou terça-feira aqui, mentira, comentei na quarta-feira aqui, essa questão de o que é que muda, o mundo ou os indivíduos que mudam, né? Então é claro que eu entendo o que o César fala e concordo com ele. Está me perguntando qual é o objetivo da vida de quem? Da minha ou da sua, ou de 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas? Então veja, e essas reflexões são legais, César, são legais essas reflexões. O meu esforço tem sido trazer essas reflexões para o âmbito da ação, né? Ou seja, uma filosofia baseada na ação, uma filosofia baseada na atitude, né? E essa ação, eu acredito, né, trago para cá para que a gente possa fazer uma reflexão sobre você em relação a você mesmo, né? O Mutzberg está dizendo: no momento que tenho amor por mim mesmo, aprendo a perdoar a mim mesmo. Ok? Então veja, eu queria muito ver aqui alguém que falasse do ódio, da dor que sente, que falasse das suas mazelas, que falasse o seguinte: olha, eu não sou bom o tempo todo, eu não dou isso, até acredito que o amor é uma força importante, mas só hora que o ódio toma conta de mim, porque isso também é humano, né? Isso também é humano. Não dá para falar só do bem, senão você acaba sendo pego pelo mal, né? Por isso que é importante, hoje em dia se fala muito de presença plena, mindfulness e coisas do tipo. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem uma presença plena diante da sua própria vida? Você é capaz de identificar o momento que você é a presença, que em você está a presença do mal também? O Brinkman está falando aqui: a transformação começa em mim, com generosidade leva ao próximo. Mas será que a transformação que acontece em você só acontece com generosidade? Você nunca foi egoísta ou nunca é egoísta no seu dia a dia? Será que nesse grupo nosso aqui só tem virtuoso? Não tem a presença do mal? Será que nós somos tão iluminados assim? Né? Eu acho legal essas participações que falam só as coisas boas. Mas eu também quero te provocar a colocar as suas coisas ruins. Não precisa colocar as suas, mas bota também uma coisa: a transformação começa em mim.
Mas às vezes ela começa a partir do mal. Começa no momento que eu fui egoísta, começa no momento que eu fui mesquinho, começa no momento que eu fui covarde. Entende isso, turma? Porque isso que vocês estão colocando e que me faz pensar sobre isso, traz uma questão que eu anotei aqui para a gente conversar, que é o seguinte: essa presença plena e essa constatação do bem que o Munzberg, o César e o Brinkmann estão trazendo aqui, ela nasce de uma vigília constante que você tem sobre você mesmo para você continuamente intervir em você. Entendi? Exatamente. Tem dia que escorrega feio e quando vê já foi. O que a gente tem que fazer? Usar isso como lição, como aprendizado. Entende? E aí e qual é a lição? É você saber entrar nas suas partes mais escuras de você mesmo e levar a luz para lá. Então, não adianta, aí o meu ponto de vista, tá aí claro, galera, eu sei que eu tenho uma certa vantagem, porque eu tenho a voz aqui, vocês só têm a tecla, né? Muito em breve, eu vou convidar vocês a fazermos uma conversa num ambiente onde você também possa falar, e a gente possa discutir, debater, né? Mas se você não tiver a disposição de olhar o mal que há em você, você não vai conseguir trazer genuinamente o bem que há em você. O que vai vir é uma máscara. E claro, eu não estou dizendo que o César, Munzberg e Brinkmann estão vindo com máscara. Eu só estou pegando a coisa que eles estão trazendo e salientando que, turma, na boa, se você olha para mim e fala assim, nossa, o Luiz é um cara tão bom, pode acreditar que atrás desse cara bom tem um cara mau. E o meu desafio é quem que eu trago com predominância para a minha vida, na minha vida com as pessoas com que eu me relaciono, o cara bom ou o cara mau? Porque não tem uma pessoa exclusivamente boa nesse planeta que a gente está vivendo, né? O Paul está falando o seguinte, todas as minhas melhores transformações vieram a partir das pisadas de bola que cometi. E o Munzberg arremata, quando permito que sentimentos tais como raiva, ódio, rancor despertam o mal em mim. É disso que a gente está falando, entende? É importante a gente falar que o bem, só o amor constrói, o amor é maravilhoso, a vida é simples, é legal isso. Mas de onde vem essa história toda, se você não enfrentar o mal que há em você, se você não levar luz para as suas partes mais escuras, mais sombrias que tem dentro de você? Aí o César me vem com os plurais dele aí, né? Quando conseguimos quem? Quem tem que conseguir isso, né? Quando conseguimos entender que na vida nada se perde ou ganha, ou aprende por esse prisma, você se vigia e pratica essa inobjetividade. Porra, Cezão, ajuda aí. Quando conseguimos entender que na vida nada se perde ou ganha, ou aprende. Quando conseguimos entender que na vida nada se perde ou ganha ou aprende. Nada se perde. Ou você ganha, ou você aprende. Agora eu entendi. Por esse prisma você se vigia e pratica essa inobjetividade. A Cris está falando aqui o seguinte, pensar e cuidar mais no outro. Então, Cris, eu acredito, né, no meu ponto de vista, que a minha disponibilidade para pensar e cuidar mais no ou do outro prescinde de eu fazer esse exercício primeiro comigo mesmo. Bem naquela linha de primeiro eu boto a máscara de oxigênio em mim para depois estender para o outro. E a Célia está dizendo, o mal me serve de parâmetro para refletir sobre e me transformar. A Celeida fala, eu tenho tudo de bom e de ruim. Exatamente. E aí a Zizi fala, o autoconhecimento é aceitação. Digitei errado, mas peguei. Ok, legal. Né? Então veja, é muito bacana. Galera, vamos ser pessoas melhores? Vamos. Então tá. Então vamos trabalhar nas nossas mazelas? Ou vamos olhar só o nosso lado de luz, né? O nosso lado angelical, como se nós fôssemos perfeitos. A gente não é, eu não sou. E você talvez também não seja. Senão não estaria aqui comigo ou com a gente nesse planeta aqui, né? Então esse é o pedido e o convite que eu te faço, né? Vigília constante, atenção constante, autoobservação constante, para que você possa intervir. E o que é intervir? Saber entrar nas partes mais escuras do seu próprio ser e levar luz para lá. Então, quando emerge uma pessoa que vê a vida simples, que vê que o amor é a força mais importante, que vê a generosidade como uma força motriz, do poço dessa pessoa
vem também a raiva, a inveja, a avareza, e essa é a grande metanoia, essa é a grande transformação, né? O Mutzberg está falando, por isso eu sigo o conselho de Cristo, oro e vigio meus pensamentos. É isso aí, essa presença plena, essa vigília constante, né? O vigiar, o orar e vigiar, para mim tem muito esse significado, né? Eu oro pedindo para ser uma pessoa melhor, depois eu fico observando se eu estou sendo a pessoa que eu disse querer ser nas minhas orações. Então tem muita gente que fala assim, eu queria ser tão bom, mas no dia a dia ele só é o mal, entendeu? Se ele não aprender com esse mal, ele não se torna essa pessoa boa. Se ele não levar para as partes mais escuras dele a luz, ele não faz essa transformação. E aí, desculpa, não dá para ser generoso assim. A generosidade se tornará então uma máscara e não uma virtude, quando a pessoa vai vestir lá a sua máscara, para então ser o bonzinho na igreja, o bonzinho na live, o bonzinho no palco. Tem muita gente boa no palco, boa de coração no palco, mas quando ele sai do palco, ele é uma pessoa má. E às vezes a generosidade nasce de uma ação tida como não generosa, né? Às vezes o ato de você se indispor com alguém é um ato de generosidade, porque dali nasce o bem, dali reproduz o bem. Eu não consigo conceber a ideia de que um ser generoso é um ser com uma auréola na cabeça, um olhar pudico, um olhar santificado, uma mão posta assim. Às vezes o ser generoso é um ser mais contundente, um ser que franze a testa, um ser que bate um pouco na mesa, sabe? Tem muito essa história do politicamente correto, né? Que o ser generoso é aquele que está sempre bonzinho. Desculpa, turma. E depois que a gente conversa sobre eu superior, eu inferior e eu idealizado, fica difícil achar que as pessoas são 100% superiores e angelicais e super-humanas. Acredito que todos estamos na busca desse estágio, mas nesse plano fica difícil atingir essa questão, porque não é para isso, acredito eu. Esse é um plano do aprendizado. Quando você aprende tudo num determinado nível, você pula para outro nível. Assim é no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação e por aí vai, né? O César está falando, é a dissonância do ato versus do discurso. Exatamente, né? E a Malu fala aqui, para mim está tudo ligado ao que eu mais alimento dentro de mim. Totalmente, totalmente. E essa observação que é importante, né? O César está falando, dar bronca no momento certo para a pessoa certa, da maneira certa, pode ser visto como um ato generoso? Eu não vejo dúvida. Eu não vejo dúvida. Entendeu? Às vezes ser rigoroso com aquele que não é um ato de generosidade. Entende? Esse é o contraponto e talvez o grande desafio dos dias de hoje. Se você chegar num lugar e você se posicionar como alguém um pouco mais contundente, dependendo do ambiente, você vai ser execrado. Porque ali reina o politicamente correto, reina a máscara, né? Reina a hipocrisia, né? E é curioso, né? O conceito de hipocrisia que a gente fala hoje, ele nasce de uma figura, né? Ele nasce de uma figura que é aquele cara que fica ali. Lembra? Não é a máscara de boazinha. É isso aí, dona Célia. Isso é bom. É esse tipo de humano que a gente pode buscar transformar. O humano que vê que tem um ponto a ser transformado, né? Então a hipocrisia, ela nasce de um verbete, que agora eu não estou me lembrando qual que é aquela figura do cara que está ali naquela... Sabe o palco? Tem um palco do teatro, os atores estão virados para a plateia. E tem uma caixa aqui na base do palco, no solo, que tem um cara mostrando os cartazes para o personagem falar a fala dele para a plateia. A palavra hipocrisia nasce exatamente desse conceito, né? Eu vou falar sobre hipocrisia em algum momento. A gente vai falar de sinceridade no dia 28, vou até anotar isso aqui. Eu vou anotar aqui e a gente vai falar de sinceridade e eu vou colocar o contraponto como hipocrisia e vou trazer esse conceito de novo, de onde nasce a palavra hipocrisia.
Então veja, se você quer ser bom, seja bom, mas não pareça só ser bom, pareça e seja, né? Traga a roupa do bom, mas traga também a alma do bom. A Aziz está falando, a verdadeira intenção por trás da ação diz tudo. Sim, começa na intenção e reverbera na ação. E o César gosta de quando fala, Binato, Deus escreve certo com linhas tortas. É isso aí. Talvez Deus escreva certo com as linhas certas, a gente é que lê esse trem de maneira torta, porque não quer ler esse negócio direito, entendeu? Eu tenho a impressão que Deus nunca erra, eu é que acabo errando a leitura daquilo que ele escreveu. Então esse é o ponto, galera. E para ficar como reflexão para essa sexta-feira, que vem depois um sábado e um domingo, e a gente volta na segunda-feira falando de castidade, né? Um tema delicado. Pensa nesse final de semana, como é que você tem sido generoso com você nas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. Como é que você tem reproduzido bem você nas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual, né? Ontem lá na Cacau, encontrei com um monte de gente, um falou, pô, Binato, você emagreceu, tô vendo que você tá treinando, tal, não sei o quê. Pô, cara, eu tenho que tomar vergonha na cara. Aí eu pergunto, esse cara tá sendo generoso com ele? Ou ele tá sendo autoflagelador, né? Fazendo consigo o próprio autoflagelo. Então esse é o ponto que eu quero deixar para você, turma, nesse final aí de live, nesse final de semana que a gente chega aqui agora, nesse nosso episódio número 10, e te convidar, mais uma vez, para você pensar na possibilidade de participar do DX2. O DX2 é o Desafio Sherpa, segunda edição, que acontece do dia 9 a 11 do 10, onde ali a gente vai trabalhar muito forte essa questão de princípios, propósito, valores, reflexões sobre essas coisas que a gente fala aqui, de uma maneira mais prática, consistente, de uma maneira mais metodizada, estruturada, para que dali você se encoraje a buscar um outro patamar em algum elemento da sua vida que você queira. A partir da semana que vem vamos começar a divulgar isso um pouco mais. Aqui a Cris está falando, né? O Bassani está desejando um bom final de semana para você também, gratidão também pela presença aí, Bassani. A Cris está falando, muitos são generosos, porém cobram do outro por terem ajudado. Isso não é ser generoso. Isso aí é o falso generoso, né? Bom final de semana veio para o Mutzberg, muito aprendizado essa semana, Eliane também. Valeu, obrigado Rose também pela live, tenho aprendido bastante, que bom, também tenho. É isso aí, galera. Vamos curtir esse final de semana, refletir sobre essas coisas, praticar as virtudes de maneira real e não apenas usando a máscara da virtude. E guarda na tua agenda 9 a 11 de outubro. E a partir da semana que vem vou começar a divulgar alguns detalhes do Desafio Sherpa, edição número 2, o DX2. Vai ser muito bacana, tá legal? Uma semana gorda de aprendizados, ó, quem diria. Muito bom. Uma boa sexta para todo mundo. Legal, galera, é isso aí. Então, olha, aproveite o final de semana, cuide do seu físico, da sua intelectualidade, da sua emocionalidade, da sua espiritualidade, com sinceridade, com abertura, com presença plena, com essa vigília constante para você continuamente intervir em você. Ou seja, aprenda a entrar nas suas partes mais escuras do seu próprio ser e bota a luz lá dentro. E aí a gente vai começar a fazer de fato uma transformação. Nós somos pessoas legais, todo mundo aqui é do bem, mas se todo mundo é do bem, então onde é que está o mal? O mal está entre nós, como o bem está entre nós. Então vamos enfrentar isso de uma maneira madura e direta e transformar o mal num bem. Para mim esse é o significado da palavra milagre. Transformar o bem, o mal, num bem. Ok? Galera, excelente final de semana para você. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Valeu, até segunda. Até mais. Tchau.